Direito. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma noite de tertúlia espírita aqui nos nossos canais Espiritismo JG, Espiritismo em Kardec e página Ana Mendes, em que a esta hora, sempre às sextas-feiras, que são 21 horas aqui em Portugal continental, 22 horas em Espanha e 17 horas no Brasil, nos reunimos para tratar de um tema espírita. Normalmente, como reunimos pessoas, tertulianos de 3 países irmãos e às vezes de outros, esses 3 países irmãos, estamos a falar de Portugal, Brasil e Espanha, e às vezes temos convidados de outros países, fazemos por rotatividade. E então, hoje é a noite dedicada à Espanha e voltaremos a ter o privilégio de ter connosco o nosso companheiro e amigo Carlos Ferrer, de Espanha, que nos vai tratar deste tema muito interessante que vemos rodar aqui em baixo e que é o aprendiz. Este que também aqui está, o aprendiz, tem a ver exatamente com, por exemplo, a lei moral do progresso, aquilo a que se espera que o Espiritismo possa conduzir também a uma aprendizagem. São todas estas questões. Antes de começarmos a apresentá-lo para aqueles que não tenham tido o privilégio, como nós, de o conhecer, vou antes desafiar a nossa querida Ana para também nos dar as boas-vindas. Boa noite, Ana. Olá, peço desculpa. Olá, João, olá a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, e também bem-vindo ao Carlos Ferrer para este estudo hoje aqui tão importante como o aprendiz. Por isso, bem-aja, não só por estarmos aqui, mas pela aprendizagem, que todos no conjunto aprendemos melhor. Obrigada, João, e obrigada a todos que nos estão a ver e a ouvir. Nós é que te agradecemos, querida Ana, por te termos hoje aqui. Sabemos que tens uma vida atarefada e nem sempre consegues estar aqui às sextas-feiras connosco, mas hoje é para nós um privilégio que aqui possas estar. Não temos hoje o nosso companheiro Érico, tem também outras ocupações que o impedem. Assim que para já estamos nós, os nossos espíritos guias, os nossos benfeitores espirituais e o nosso amigo Carlos Ferrer, que já está em estúdio aguardando-nos. Mas antes vamos apresentá-lo para aqueles que ainda não tenham tido o privilégio de o conhecer. Ele é este companheiro que aqui vemos, um jovem, como podem ver. Em termos profissionais, ele foi articulista de empresa. Digo foi porque já se encontra reformado, ou retirado, ou jubilado, e foi facilitador, e aqui mantém essa característica, facilitador da Carta da Terra. Em termos de espiritismo, ele é um dos pioneiros da fundação desta Associação Internacional para o Progresso do Espiritismo, AIP, que tem sede em Espanha. Temos tido também companheiros e companheiras que aqui nos fazem favor também de nos vir falar, vindo desta associação, com quem temos uma ligação estreita.
E ele, como vos disse, já foi um vice-presidente desta associação. Hoje mantém uma ligação, não propriamente tão ativa como no princípio, mas, portanto, é isto o início da ligação mais profunda ao movimento espírita. É um livre pensador e é um palestrante. Nós já o temos tido aqui várias vezes e adoramos ter aqui pela sua concisão, pela sua clareza com que ele expõe os artigos, mesmo falando em espanhol, que percebemos muito bem. E ele pauta todo este seu trabalho por um esforço louvável de investigação e que depois vem divulgando, quer a nível nacional, em Espanha, mas também internacional, como é este exemplo hoje, agora e aqui, uma vez mais. Isto é o que, de uma forma resumida, nos permite o Carlos salientar do seu vasto currículo. Já o estamos aqui a ver e então vamos desafiá-lo a vir a estudo para ele nos dar as boas-vindas. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, bien hallados. Nós é que te agradecemos, Carlos, uma vez mais, por aqui estares. Ainda estiveste aqui connosco faz pouco tempo. Falavas do passamento, uma palestra interessante, cativou muitas visualizações, comentários, que vos aconselhamos, se quiserem ver, está nestes canais também, é uma questão de procurarem. E hoje temos o privilégio de te ter agora e aqui de novo para nos falar desta dinâmica essencial da vida humana e que o Espiritismo até vai ao ponto de identificar como uma lei natural, por exemplo, a lei moral do progresso, que nos aponta exatamente este rumo que inexoravelmente a todos convoca e direciona no sentido da perfeição, o progresso. Somos imortais aprendizes, digamos assim, aí a dizer eternos não, temos um princípio, imortais, continuidade, perenidade nesta aprendizagem, independentemente das dimensões em que nos encontremos. Mas isso a seu tempo, o nosso companheiro Carlos, temos a certeza que nos vai explicar todos estes detalhes, vai estar naturalmente à disposição para responder também a qualquer pergunta, uma segunda parte, depois dele apresentar o seu trabalho. E nós aqui também estaremos para darmos a nossa opinião e também ajudarmos nessa resposta. Assim que vos convidamos a todos a participar. É um programa interativo. Ajudai-nos também, nós, a aprender, somos aprendizes, com os vossos comentários, com as vossas perguntas. Então vamos partir para o nosso trabalho. Normalmente fazemos sempre com uma conversa com Deus. E para isso vamos pedir à nossa querida Ana que conduza essa conversa para nos harmonizarmos, para nos colocarmos nas melhores condições, para que depois possamos então melhor entender aquilo que o Carlos nos vai trazer. Minha querida Ana, por favor, conduz-nos nesta nossa conversa. Obrigada, João. Vamos ver se consigo. Mais uma vez, olá, Carlos, boa noite. E então, de forma simples, mas sempre de coração cheio, agradecemos a oportunidade de estar aqui, não só como aprendizes, mas acima de tudo pela vontade de aprender. Por isso somos gratos a este caminho, a esta luz que o Espiritismo nos vem trazer para a nossa existência enquanto almas imortais e em constante evolução. Agradecemos também a oportunidade que os nossos dias nos dão pela certeza do amparo e da ajuda de continuarmos fiéis à doutrina dos Espíritos. Por isso, mais uma vez, aqui, agradecemos tudo aquilo que temos e que já somos e pedimos ajuda hoje, em especial, para o nosso amigo Carlos, que a espiritualidade o possa envolver em fluidos benfazejos
que o intua no sentido de que a sua mensagem possa chegar a todos nós de uma forma simples, mas assertiva, para que nós a possamos pôr em prática. Gratos por estarmos aqui, gratos a todos que nos estão a ver e a ouvir, mais uma vez, o nosso obrigada e seja bem-vindo, Carlos. Para mim é a primeira vez que o vou ver aqui em trabalhos. Obrigada por tudo e pelo carinho que sempre me dedico e dedico a todos no geral. Muito obrigado, querida Ana, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos. Portanto, julgamos nós, nas melhores condições de harmonia e tranquilidade, para então agora desafiarmos o nosso companheiro Carlos a falar-nos deste tema que ele se propõe. Carlos, por favor. Bueno, Perdón. Vamos a subirlo. Ahí está. Bueno. Bien, pues la charla que hoy voy a intentar que salga bien y dar, se habla del aprendiz. El aprendiz es el proceso a través del cual se adquieren o se modifican habilidades. Se consiguen destrezas y conocimientos muy distintos, muy diferentes, pero también se tienen a aprender conductas y valores. El aprendizaje es experiencia, es estudio, es razonamiento y observación. El aprendizaje humano tiene relación con la educación y con el desarrollo personal. El aprendizaje en el espíritu es ir avanzando y evolucionando en relación al trabajo que se va realizando, donde están los valores y las buenas formas. Para aprender hay que sentir, hay que querer hacer siempre un recorrido donde nos tenemos que conocer y conocer distintos valores y distintas cosas y contenidos para analizarlos y que después sean poco a poco los que nos vayan aportando ese conocimiento, esa sabiduría. Desde el primer momento que nacemos ya somos aprendices. Ya. El aprendiz tiene que recoger la experiencia de los oficiales, de los maestros. Quizá tenga que modificar conductas, hacer los cambios necesarios y los pensamientos precisos, buscar siempre lo positivo. Y tendrá que aprender a sentir y a percibir. Se tendrá que adaptar a los diferentes espacios. Tendrá que aprender habilidades para así recorrer su camino a lo largo de la vida que tenga. Su existencia tiene que continuar. Hay que nacer como tenemos que morir para comenzar otro aprendizaje. Cuando se nace, se comienza una nueva y desconocida vida, en la mayor parte de las veces, y al mismo tiempo comienza un aprendizaje. Ya. Desde que se ve la luz, en esos primeros momentos, ya se comienza a aprender. A aprender a ver los distintos colores, voces, ruidos, diferentes movimientos. Se comienza a sentir el calor y el frío. También el abrazo. Y, cómo no, el beso que nuestros padres, hermanos y gente querida nos dan. También aprendemos desde que nacemos la caricia. Y todo ello es un aprendizaje. Un aprendizaje que nos van enseñando poco a poco. Y en esos momentos, son nuestros maestros. Y conforme van pasando los días, vamos acumulando muchas experiencias. Y tenemos que hacerlo y entenderlo de forma rápida. Eso es un aprendizaje. Ya. Tenemos que aprender el progreso diario,
nos iremos dando también forma a nuestra propia personalidad. Desarrollaremos la facultad de la percepción y desde esos primeros momentos será un constante aprendizaje. Ya, la vida continúa porque el espíritu es la vida continua, porque es la esencia de la vida y ella no muere, pero también tiene un aprendizaje constante y evolucionar, que es lo que tiene que realizar. ¿Qué es lo que buscamos la gran mayoría de las personas? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿La felicidad? ¿La paz? ¿El refugio? Es necesario, pues, que averigüemos y busquemos la felicidad o la satisfacción. Es necesario aplicar la serenidad y poner mucha atención en nuestros pensamientos. En muchas de las ocasiones se busca la satisfacción y es muy importante saber cuáles son nuestras intenciones. Muchos son los seres que leen multitud de libros. Asistimos a muy distintos foros. Intercambiamos muchas opiniones. Pero yo hago esta pregunta. ¿Procuramos encontrar soluciones a nuestros problemas? ¿O a lo largo de nuestra vida? ¿Encontramos lo que nos satisface? ¿Buscamos la felicidad? ¿O buscamos el éxito? ¿Nos sentimos seguros o inseguros? ¿Nos falta aprendizaje? Son preguntas que el ser humano debe de hacerse para así poder seguir buscando y poder encontrar las respuestas al aprendizaje continuo. Ya. La búsqueda constante nos dará el poder de comprendernos mucho mejor, aprender qué es el esfuerzo. Y todo ello es conocernos a nosotros mismos. Es ir construyendo nuestro propio conjunto de aprendizaje y de vida. Si somos vanos, codiciosos, ávaros o mezquinos, si somos envidiosos o celosos, es lo que transmitiremos a nuestros entornos y a la sociedad. Si nos comprendemos y aprendemos a entendernos, nuestras relaciones con el conjunto serán buenas y también nos será más fácil encontrar a Dios. Si no somos esos aprendices para trabajar en conocernos, no sabremos apreciar la sustancia de nuestro propio origen. Tenemos que saber pensar, sentir, actuar. Y cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más claridad tendremos y mejor lo proyectaremos al resto. Ya. Del libro de los Medium he recogido un relato que dice: la inteligencia está lejos de ser una señal cierta de superioridad, porque la inteligencia y la moral no siempre marchan juntas. Un espíritu puede ser bueno, benévolo, tener conocimientos limitados o ilimitados, mientras que un espíritu inteligente e instruido puede ser inferior en moralidad. De estas palabras se puede apreciar que al segundo le falta el aprendizaje del desarrollo y del entendimiento, y es perteneciente a los valores más importantes de convivencia. Debemos de saber diferenciar si nosotros como individuos somos un instrumento de la sociedad
o si somos el fin de la sociedad. Si somos individuos, nos dirigen, nos controlan, nos enseñan. Somos como un molde. Y si somos el fin de la sociedad, somos como un instrumento más, por lo que la sociedad será más importante que el individuo. Y si ello es cierto, tenemos que olvidarnos del individualismo y ser sociedad. Habrá que descubrir qué es lo no positivo. Una de las formas puede ser el llegar a ser capaces de analizar el problema independientemente de la opinión. Los problemas nunca están fijos, siempre son diferentes. Las sociedades sí que se cristalizan. Lo que somos, pensamos y sentimos, lo proyectamos. Por ello, las sociedades son producto de nuestras propias vivencias y experiencias. Ya. El ser aprendiz requiere trabajo, porque hay que aprender. Y ser oficial es tener la obligación de enseñar. Tenemos que saber encontrar la justa relación entre lo que es la posesión, el poder y la comodidad. ¿Y qué sentimos en nuestro interior? El hombre se distingue del resto de los animales por sus procesos conscientes y evolutivos. En ocasiones cae en la prepotencia, en la soberbia, en la envidia. Cae en la soledad, llevándole a la pérdida de la amistad. Porque la amistad es muy necesaria y fundamental en toda convivencia. En momentos difíciles es muy necesaria. Y todos tenemos momentos difíciles a lo largo de nuestra vida. Y a veces un amigo en quien poder confiar, en quien poder hablar con él, es lo más grande que hay. Y es al que no hay que perder. Perdón. Ya. La Fontaine, escritor de numerosas fábulas y cuentos, tiene grandes enseñanzas en todos ellos. He recogido el siguiente cuento. Se dice que había una vez un león que dormitaba al sol y notó de pronto algo que le hacía cosquillas en los dedos de los pies, de sus poderosas garras. Se despertó, miró y vio a un pequeño ratón. Tenía ya levantada su zarpa para aplastarlo cuando el ratón le dijo: no me mates. Puede que algún día me necesites. El león le contestó: hoy tengo buen humor. Te perdono y te dejo marchar. Un tiempo después, el león cayó en una gran red de un cazador. Rugía, pero nada podía hacer. Apareció el ratón y comenzó a roer las cuerdas de la red, hasta que el león pudo salir y alcanzar la libertad. Perdón. En este cuento, que es para niños de 4 a 100 años, nos enseña lo importante que es la amistad, lo importante que es el respeto a la vida. Nos enseña que todos somos muy necesarios. Pero no hay grandes ni pequeños. Y que la convivencia puede ser perfectamente conjunta. Y que la fuerza no sirve para nada, o muy poco. Pero sí sirve la destreza,
la experiencia y el buen aprendizaje, los buenos sentimientos. Caray. Y lo que es importante siempre es tener una buena relación humana y espiritual, donde tiene que estar la honestidad y la sinceridad. Ya. Allan Kardec nos dice la importancia que el hombre da a los bienes temporales. Está en razón inversa de su fe en la vida espiritual. Es la duda sobre el futuro lo que le lleva a procurar sus alegrías en este mundo, satisfaciendo sus pasiones incluso a expensas del prójimo. Al encontrar soluciones, no es cuestión de las ideas políticas, ni tampoco religiosas. Es querer encontrar los verdaderos valores para así efectuar una regeneración en la vida continua. Tenemos que tener, pues, la serenidad y la total unión. Así comprenderemos que hay que tener la intención de conocer los nuevos pensamientos, el sentimiento, la acción, y por ello nunca podremos comprender ni saber lo que el ser piensa y siente. Tendremos que conocerlo lo más posible para así opinar o descartar o compartir. Hay que ser buenos aprendices y no caer en las tendencias, ni en las creencias donde esté el fanatismo o la gran pasión, pues como mínimo nos puede llevar a la confusión. Ya. Krishnamurti nos dice que para la mayoría de los seres toda la vida se basa en el esfuerzo y en la buena voluntad. Y no se tiene que concebir una acción sin esfuerzo. La vida se basa en ello, sea la vida social o sea la vida espiritual. Ambas son al mismo tiempo. Estar contento y ser feliz no tiene nada que ver con la posesión de muchas o pocas cosas, sino con la comprensión y con el entendimiento. Caray. Ya puedes, ya. Hay que comenzar por ser libres para alcanzar la felicidad. El hombre tiene muchos deseos y todo deseo es transitorio y no tiene un sentido metafórico, sino real. Y siempre que no se obtiene un deseo, se desea otro superior. Y siempre que el hombre llega a tener poder, se desea a continuación tener más poder. Al hombre le es muy difícil saciarse de serenidad en la mente y, cómo no, serenidad en el espíritu, fruto de la falta del aprendizaje. Ya sé que me pasa, pido perdón. Estados de contradicción casi siempre engendran conflictos. Es como una lucha por ser algo distinto de lo que se es. La contradicción surge cuando la mente tiene un punto fijo en la obtención del deseo. La serenidad en la mente nos aporta la comprensión, significado de lo que es la vida. El conocimiento propio es pues el comienzo de la comprensión y sin él la contradicción continuará. Es necesario, muy importante, el conocernos a nosotros mismos.
De esa forma se adquiere un buen aprendizaje y una buena experiencia de interpretación y de entendernos. Y tenemos que analizar nuestras propias respuestas en ese yo interior que está conexionado con nuestro espíritu. Todo esto es un aprendizaje que tenemos que hacer, y cuando se tiene esa seguridad interior, espiritualmente tiene una gran proyección. No tiene que haber miedo. Muchos seres dicen tener miedo a la muerte, y son la mayoría los que tienen miedo a perder lo que tienen, lo que poseen. Ya. Allan Kardec nos dice que la fortuna es un depósito, cuyo poseedor es solo usufructario, puesto que no se lo lleva consigo a la tumba, y deberá rendir severa cuenta del uso que haya hecho en ella. Nos falta desarrollo personal y nos falta algo muy importante. Nos falta amor. La palabra amor se emplea para describir distintas relaciones. Se ama a los hijos, a los padres, a los amigos. Se ama a los animales. El amor es también la sensación y la satisfacción, pero también se ama a Dios. Y tenemos que ser sencillos para obtener la sensibilidad, para tener un buen aprendizaje. Tenemos que intentar ser lo más inteligentes posible, pero sencillos, porque la sencillez se alcanza cuando somos libres interiormente. Cuando no somos sencillos, difícilmente somos sensibles. La mayoría de todos nosotros vive muy superficialmente en el nivel superior de lo que es la conciencia. Tenemos que adquirir la capacidad de ver las cosas de un modo nuevo, siempre positivo, sencillo y con sensibilidad. Conocerse a sí mismo es conocer la relación nuestra con el mundo donde estamos, con las relaciones distintas que tenemos a nuestro alrededor, con la propia naturaleza, con un conjunto de ideas, porque esa es nuestra vida. Y no hay vida sin relación y sin aprendizaje. Ya. Vida es nacer, crecer, reproducirse, es morir y evolucionar. Y la vida abarca toda una serie de conceptos del ser humano, relacionado directa e indirectamente con lo que es la existencia. Continuar es seguir lo empezado, es permanecer, proseguir, es durar y prolongar. Por ello, el espíritu siempre está en esa vida continua, en ese aprendizaje, y así logra la evolución, y así camina hacia la luz. La vida es relación, es entenderse y comprenderse. El hombre necesita al hombre. Aun siendo muy diferentes, hablamos lenguas distintas, pertenecemos a multitud de culturas y muy diferentes sociedades, pero todos tenemos algo en común, porque somos espíritus con trajes diferentes. Y esos trajes hay que colgarlos en el momento correspondiente. Y el espíritu que no muere tiene esa vida continua, ese aprendizaje. Los hombres tenemos muchos deseos: posición social, poder, comodidad, la propiedad. Tenemos el deseo de tener algo permanente. El deseo es la sensación conjunta con el propósito de su logro.
Y hay que comprender el deseo para saber dónde se tiene o dónde puede comenzar o dónde tiene que terminar. Ya. La vida es una constante relación, donde no tiene cabida el aislamiento, ni tampoco la individualidad. Si no hay convivencia, no hay relación para poder comprendernos a nosotros mismos. Nos relacionamos con muy distintos y muy diferentes. Mientras estamos bien y resulta agradable la relación, nos satisface. Pero hay que procurar y trabajar para no quedarnos aislados. El proceso de aislamiento es búsqueda de poder. El hombre bondadoso y afectuoso no tiene deseo alguno de poder. Ya. Allan Kardec nos dice que aquel que pide a Dios el perdón de sus faltas no lo obtiene, sino cambiando de conductas. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias porque los actos valen más que las palabras. Para comprender estas frases de Allan Kardec, hay que tener la mente tranquila, serena. Hay que analizarlas sin interponer ideas ni teorías y sin nada de distracción. Y además, ser aprendices competentes. Sabemos y muchos decimos que es necesario un cambio en la sociedad. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero primeramente, el cambio lo tenemos que hacer en nosotros mismos. En las diferentes clases, lo cierto es que hay una escasa relación entre lo que es el rango social y la inteligencia. El ecólogo George Harden escribió un ensayo titulado La tragedia de los bienes comunes. Lo escribió en 1968. Y es una lectura obligada para los estudiantes de biología porque trata los problemas que solo pueden solucionarse mediante un cambio en los valores humanos y en las ideas más positivas del interior del propio ser, que hablan sobre la moral. En uno de sus párrafos dice que el interés personal conduce a la ruina colectiva y el sociólogo Leonard dice que todavía, aún, es la aspiración de la inmensa mayoría de la gente, el ser millonario. La expresión ser millonario forma parte de la imaginación, del imaginario, de ese imaginario colectivo. Y como consecuencia de ello son las actuales formas en la sociedad y convivencia que tenemos. Ya. Somos todavía aprendices con muchas lecciones a entender, a analizar, a comprender y así ir poniéndolas en acción. Tenemos que ser responsables como hombres y como espíritus. Hay que trabajar con la intuición, pero también con la comprensión, sin olvidarnos de esa gran energía que hemos hablado antes, del amor. Siempre que deseemos construir algo en nuestro entorno, en nuestra sociedad, sería importante saber qué queremos hacer. Y también que lo sienta nuestro espíritu, porque también tiene que ser sabedor de la futura creación que todos diariamente hacemos. Siempre que ello suceda, será señal de sabiduría de la esencia de la vida, de la conexión entre lo que es la materia y el espíritu. Porque el nacimiento es el comienzo de una nueva estancia a recorrer. Es el nacimiento a trabajar y aprender para así evolucionar. Es ese aprendizaje. Y la muerte es el fin del recorrido humano.
al espíritu y cuando le llegue su momento, iniciará otro recorrido, otro aprendizaje. Y los dos contenidos son necesarios, grandiosos y hermosos. La vida siempre continúa, pero también tiene que estar la ilusión en todo proceso natural a lo largo de la estancia. Ya. Las creencias son de cada uno, pero la búsqueda del bien es de todos. Las grandes ilusiones en el recorrido de la vida son aquellas que producen tal satisfacción que no pueden compararse. Solo pueden ser sentidas en el pensamiento y en el espíritu. Los grandes acontecimientos nunca hay que verlos por su magnitud. Hay que sentirlos por el aporte que tienen real y con sentido común. Y así es como se comienza el aprendizaje. Un ser que tiene una vida rica en valores y que mira las cosas con un contenido real, está contento consigo mismo y así lo transmite. Tiene la claridad en su mente y difícilmente se preguntará cuál es el objeto de la vida, porque sabe que vivir es el fin y es el comienzo y es el fin y otra vez el comienzo. Sabe que es un aprendizaje. Ya, sabe perfectamente que la vida es relación, es acción, es buscar el sentido. Solo encontraremos amor en una vida de relación y cuando lo encuentres, seguro que estás en la búsqueda de Dios. Porque el amor es Dios y todos somos nosotros. Y para encontrar el objeto de la vida, debemos de pasar por nuestra propia puerta y enfrentarnos. Es decir, tenemos que conocernos. Nos faltan distintos aprendizajes para tener los mejores comportamientos. Tenemos que preguntarnos alguna vez, ¿qué objeto tiene la vida y nuevamente la vida si no es para evolucionar cada vez? Tenemos pues que aprender que es algo más que sobrevivir y no solo tener una esperanza. Tenemos que tener la ilusión y la relación con todos nosotros. Y es cuando el amor y la inteligencia funcionan. Ese es uno de los objetivos de la vida. Y seguro que todos esos espíritus tienen grandes deseos de aprender, de trabajar y de amar. Las actuales sociedades en las que estamos son muchas veces duras e inflexibles. Y en muchas ocasiones es difícil para muchos seres. Hay carencias tan importantes como es el hambre. Es cierto que las carencias modifican la vida y cuando una sociedad es armónica y sin carencias, para vivir la vida se transforma. El poeta inglés Philip Larkin en 1954 escribió: si mi destino fuera inventar una nueva relación y una nueva religión, recurriría al agua. Porque el agua es una sustancia mágica y medicinal, necesaria e imprescindible para que la vida continúe. Tenemos que ser, pues, aprendices del progreso conjunto a nivel del planeta, a nivel de nuestro interior, para que así nuestro espíritu cada vez esté más elevado. Y tenemos que conseguir vivir ordenadamente, en total paz. Tenemos que estar seguros de que todos somos espíritus
y de que todos somos necesarios. Ya, nuevamente voy a mencionar a Krishnamurti, que en una de sus conferencias dice: si miráis la historia, todos los grandes movimientos que conducen a la acción colectiva empezaron por individuos normales como vosotros, capaces de pensar claramente con amor. Y esos individuos atraen a otros y a otros. Así es como se forma la acción colectiva. Todos nosotros somos parte de la sociedad y cada vez tenemos que ser una familia más grande, donde tengan entrada todos los seres, con sus diferencias de culturas, de creencias, sus diferencias de color, porque todos somos aprendices y debemos de compartir el conocimiento y la sabiduría, porque pertenecen al conjunto de la vida y debemos de hacerla con armonía, con amor, y solo depende de nosotros. Tenemos que construir todos los mismos tiempos, los mismos aprendizajes, los mismos oficiales y maestros, y tomar conjuntamente las decisiones para así evolucionar. Si nos lo proponemos y lo hacemos con responsabilidad, será fácil conseguirlo. Pero tenemos que tener la sensibilidad de vibrar en conjunto, de estar armónicos. Cuando el hombre llegue a darse cuenta y aprenda que no es nada, buscará el manantial, es decir, la esencia de la vida, de su vida, y aprenderá que es un espíritu en constante viaje y que todos tenemos que hacer distintos aprendizajes. Ya. Allan Kardec, en su obra El cielo y el infierno, nos dice que habría injusticia si hubiera creado seres privilegiados, más favorecidos los unos que los otros, gozando sin trabajo de la dicha que otros consiguen con pena o no pudiéndolo conseguir jamás. Pero donde resplandece su justicia es en la igualdad absoluta que preside a la creación de todos los espíritus. Todos tienen el mismo punto de partida. No hay ninguno que sea en su formación mejor o tenga mayores dotes que los otros. La vida requiere equilibrio y armonía, así como responsabilidad. Y seguro que muchos de nosotros tendremos que repetir curso y curso, es decir, más aprendizaje. Pero el tiempo no existe y la vida continúa. Y como aprendices que somos, podremos volver a comenzar y tener más oportunidades. El resultado siempre implica una causa y un efecto. Y donde hay causalidad, hay transformación. Es donde aparece la auténtica realidad, con amor. Y eso es un serio aprendizaje. Tenemos que tener ritmo y vibración. El universo tiene ritmo, tiene expansión, tiene evolución. El ritmo es vida, es acción y es beneficioso para el espíritu. Los hombres no nos entendemos entre diferentes causas porque no practicamos la imparcialidad, porque seguimos férreos a las culturas y a muchas creencias arcaicas, producto de continuar con tendencias partidistas. Lo mismo en la convivencia, en la sociedad. Tenemos que trabajar pues día a día con gran ilusión, con voluntad y compartiendo. Ya. Hay movimientos hechos por el hombre que hacen pensar en según qué puntos que todo lo malo que sucede es castigo de Dios.
No hay que caer en esos errores. Dios no interviene. Somos los hombres. La política y la Iglesia están unidas desde el momento en el que se separan la religión, la ciencia y el arte. Por ello hay tantos muros y tabús, pero con amor, con sensibilidad, se puede abordar todos estos avatares en el recorrido de la vida. Es importante meditar sobre esos distintos contenidos, meditar y observarnos como somos y lo que hacemos. Es reconocer nuestros propios errores, es enseñar a la mente a pensar, a reaccionar. Y meditar es un aprendizaje, porque es parte del desarrollo humano. Si meditamos con constancia, crearemos más energía positiva, seremos más generosos, más responsables. La generosidad en los seres humanos es un buen acto y nunca hay que esperar recibir para empezar a dar, como nunca hay que perder la libertad. Perder libertad es perder identidad propia y que todo ser y todo espíritu tiene que tener. El final de la vida para muchos seres es la época de la soledad. Se tienen menos contactos. Aparecen los temores, los miedos. Por eso hay que estar convencido y sabedor que lo físico es un traje. Ya. El aprendizaje, pues, es necesario a todos los niveles, a todas las relaciones de la existencia. Hay que mantener una mente despierta y un espíritu armónico. Hay que ser aprendiz en lo humano y en lo espiritual. Nuestra vida es una serie de acciones en diferentes niveles de conciencia y también de vivencias. La conciencia es una vivencia, es registro y definición. La vida en el ser es un proceso de llegar a ser algo, es la voluntad en el ser, es llegar a esos diferentes niveles y estados de la conciencia. Siempre las ideas engendran más ideas. No tienen ni filosofía ni religión. La idea es un proceso del pensamiento y el pensamiento es el resultado de una respuesta de los sentidos, de una sensación, de un recuerdo. Es importante, pues, darse cuenta de todo ello. Un hombre que quiere realmente comprender el proceso total de la existencia humana tiene que trabajar en este contenido que estamos hablando, en este aprendizaje. Seguro que hay aprendices en distintos cursos. Yo soy un aprendiz. Todos somos aprendices. Y es importante utilizar la constancia y evadir las manipulaciones usando siempre el respeto, la sencillez y la humildad. De esa forma siempre el aprendizaje es mucho más positivo. Sabemos que la vida continúa, pero tenemos que hacerlo por recorridos, donde esté la sinceridad, donde estén esos espíritus aprendiendo y que adquieren conocimientos diarios, para así transmitirlo en las siguientes vidas. Y ello es el resultado de la evolución y el resultado de los aprendizajes. Ya. Terminaré con una frase de Allan Kardec perteneciente al Génesis. Nos dice que bajo el punto de vista moral, no hay duda que Dios ha dado al hombre un guía en la conciencia que le dice: no hagas a otro lo que no quieras que te hiciesen. Ciertamente la moral natural está escrita en el corazón de los hombres.
pero ¿saben todos leer en ella? ¿Cómo la practican los mismos que la enseñan? ¿No se ha convertido en letra muerta? En bella teoría, caracteres de revelación, espírita, artículo 56. Estas palabras es fácil de entender que cada día tenemos que trabajar en ser esos seres, esos espíritus con muchos más valores. Ser auténticos y reales. Y hacer una amplia búsqueda para tener menos errores, con libertad y con responsabilidad. Ya. Hay que vencer la pereza y el pensamiento y el pesimismo. Hay que ser auténticos y no superficiales. Todos somos aprendices, se esté en el grado que se esté. Hay que estar seguros y totalmente convencidos que no hay un final, porque la vida continúa. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Como sempre, uma forma simples, mas muito objetiva de nos falares desta dinâmica que, numa metáfora, poderíamos lhe dizer que é uma espécie de um ar também. Nós precisamos do ar para respirar, mas a aprendizagem é o ar que a nosso princípio inteligente necessita para andar, para desenvolver. E tu deixaste isto bastante claro, com bastante referências também da codificação. Uma delícia. Mas vamos começar por pedir à Ana para nos dar a sua opinião. Querida Ana, por favor. Mais uma vez, estamos todos mal da garganta. É do calor. Mais uma vez, agradeço ao Carlos, porque realmente foi um tema bastante abrangente e que precisamos de ter este assunto em mente para todos nós no nosso dia a dia. E é muito fácil nós aqui apresentarmos os temas, é muito fácil nós estudarmos o tema, é muito fácil nós sabermos em teoria, mas depois a sua prática, esta aprendizagem constante, é que nos ainda é difícil. Eu estava a ouvir o tema e estava a perguntar-me a mim mesmo até que ponto todos nós, como sabemos, somos aprendizes, não é? Mas eu, quando iniciei o estudo da doutrina espírita, senti que tinha que reaviver, tinha que voltar a repor todo o meu conteúdo, toda a minha vida. Era como se tivesse que, eu até tenho aqui escrito, reaprender para viver. Porque até um determinado ponto nós parece que sobrevivemos a tudo nos passa, tudo nos é mais fácil, porque não temos, ou pelo menos eu não tinha, tanta consciência das consequências dos nossos atos, e parece que tudo é-nos muito mais fácil, tudo nos é mais, arriscamos de uma forma mais leviana, tudo nos sorri, porque pensamos que estamos ali, a vida acaba, isto tudo acaba, e não há consequências futuras. Não temos que nos preocupar se passou, se não passou, como é que é. A aprendizagem do Espiritismo mostra-nos precisamente o oposto. Cada ação corresponde a uma consequência, que essa consequência irá determinar, no futuro próximo ou a longo prazo, todo o nosso caminho. E isto faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Esta aprendizagem de que somos herdeiros de nós mesmos e que não trazemos nenhuma culpa de antepassados, nem sequer somos castigados por aquilo que fazemos, consciente ou inconscientemente, traz-nos uma responsabilidade, acresce-nos uma responsabilidade imensa. Porque se até um determinado ponto nós achávamos que viver era respirar, ir à escola, casar, namorar, ter filhos e tal, e tudo se ficava por aqui,
A partir do momento em que começamos a perceber que somos almas imortais em constante evolução, as coisas tornam-se mais difíceis. E começamos a pensar, pelo menos eu faço esse esforço, de sempre que possível, antes de reagir, agir. Aquela história que se conta, que não sei se é, mas acredito que sim, que possa ter sido uma frase de Chico Xavier, de que antes de beber água e contar até 10, para depois podermos responder ou termos uma ação, ou então estarmos ali com a água na boca antes de engolir, faz algum sentido, porque se nós parássemos só meios segundos antes do impulso, nós se calhar evitaríamos muitas contradições, muitos problemas, muitas chatices, mas nós nem sempre conseguimos ainda ter essa percepção e parar um pouco naqueles momentos menos bons que todos nós temos. E esta frase de que no fazer ao outro aquilo que não gostávamos que nos fizessem e que já vem das escrituras mosaicas, que no fundo baseia-se na lei de Talião, não é uma frase no sentido de vingança. É uma frase que nos freia, que nos adverte: tudo aquilo que tu fizeres, mais cedo ou mais tarde vais ter que colher. Então, já estás preparado, ou pelo menos em teoria, tu já sabes. E se tu já o sabes, em princípio, já não te convém fazer. Isto são advertências, não são sentimentos de vingança, como muitas vezes as pessoas pensam, porque olho por olho, dente por dente, não é a mesma coisa. Se me bater eu, vou ter que bater também. Infelizmente, nós, pelo orgulho que ainda existe em nós, e a mim é muito, ainda temos essa tentação de, se me fazes mal, levas por tabela, porque eu não estou aqui para outras coisas. Mas já vamos amadurecendo, embora esta aprendizagem seja lenta, mas sendo contínua, e nós aqui, inclusivamente com este estudo que o João nos proporciona, tanto à terça-feira com a Revista Espírita, como à quarta, as conversas ibero-americanas e aqui a tertúlia, nós vamos aprofundando não só os conhecimentos da doutrina espírita, como os vamos interiorizando em nós. E sempre que saímos deste estudo, nós saímos sempre diferentes. Por muito pouco que possamos aprender com aquele que apresenta o seu trabalho pelo seu esforço, algo sempre fica. E hoje a conclusão que eu tiro e a reflexão que eu tiro é que realmente eu tive que reaprender a viver. E estou muito contente e feliz por poder ter encontrado esta forma de estar na vida, porque não só me traz uma maior tranquilidade, como vejo também os outros a necessidade que eles ainda têm de compreender o porquê, o tal objetivo da vida que o Carlos falou. Infelizmente, grande parte da nossa sociedade não vive, não tem um objetivo para viver, não sabe o que é viver, sobrevive e sobrevive mal. E, inclusivamente, esse mal que sobrevive ainda é um mal de inveja, um mal do ciúme, um mal de querer o poder, independentemente das condições que seja este poder. Ainda vive muito no sentido de eu quero, posso e mando. E cada vez mais temos que pensar, eu posso, mas não devo, porque não tenho nada que mandar na vida dos outros, quanto mais eu tenho é que preparar a minha. E temos que não é mudar o outro, como o Carlos também referiu. A mudança começa em nós. E começa hoje, se nós quisermos. Obrigada, Carlos, por esta apresentação. Foi magnífico e, mais uma vez, foi um gosto revê-lo, mesmo assim, de forma virtual, mas é sempre um gosto rever os amigos. Obrigada. Muito obrigado, querida Ana, por estas chegas complementares a este assunto tão importante e que tu própria
dás o testemunho humilde, mas que nos toca a todos, que nós aprendemos assim, nós aprendemos escutando-nos uns aos outros. Nós aprendemos olhando para as experiências dos outros e vendo o que ali há de melhor e que nos possa ser útil, partilhando a nossa experiência, enfim, de alguma forma, executando o lema maior que o Espiritismo nos sugere, que é a caridade. É a caridade nós aprendermos e ajudarmos os outros a aprender, porque ao aprendermos teremos um tesouro maior que poderemos vir a disponibilizar para os outros. Eu gostaria aqui nos meus breves comentários abordar 2 assuntos e aproveitando para os relacionar com as obras fundamentais da codificação, onde elas nos aparecem com alguma acutilância. O primeiro assunto é a dinâmica da aprendizagem. Dinâmica da aprendizagem é essa que já tivemos a oportunidade aqui de falar e o Carlos também nos falou. Ele falou, por exemplo, no Livro dos Médiuns, mas também ela vem no Livro dos Espíritos, naquela terceira parte que fala das leis morais. Há lá uma lei que é chamada exatamente a lei moral do progresso, e onde ela é reconhecida como lei universal, com perenidade, com universalidade válida em qualquer momento, em qualquer dimensão, onde estagie o ser inteligente da forma como for. Nós somos almas, como princípio inteligente, mas depois podemos nos revestir com um primeiro envoltório e ser espíritos, por exemplo, na erradicidade, aguardando uma nova encarnação, ou, estando encarnados, ainda revestimos-nos com outro envoltório mais, o corpo, e continuamos a aprender. Portanto, continuamos a manter esta dinâmica transdimensional e atemporal. Tem sempre que seguir. Portanto, e essa lei, que tem estas características de universalidade, que, como vos digo, está junto com todas as outras que a codificação fundamental reconhece, em número de 10, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E esta em particular, na 700, entre a 776 e a 802. E uma das coisas que nos fala entre os povos degenerados, se há, não há, civilização, qual é a influência do espiritismo no progresso e tal, fala-nos da marcha do progresso. Já o Carlos nos falou aqui, quando falava da intelectualidade, etc. Recordemos qual é a marcha do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atinge gradualmente. Ora, aqui temos exatamente a dinâmica da aprendizagem. Falar do progresso é falar da aprendizagem. E que realmente tem sempre estes 2 passos. O objetivo final da aprendizagem é nós sermos melhores seres humanos. Portanto, seres mais adiantados,
a caminho da perfeição. E só por aí, só ao definir este objetivo, se está a definir uma atemporalidade, porque a perfeição é indefinível e só Deus a terá. E, portanto, logo estamos a ver que tem que haver pano para andar em relação a ela. E o pano é o tempo, digamos assim. Portanto, é a continuidade, é a sequência dos atos que conferem a aprendizagem. Mas chegar a este objetivo, que é o progresso moral, pressupõe sempre, e desta forma sequencial, que a montante haja um progresso intelectual. Por exemplo, quando nós criamos soluções para resolver um problema, nós estamos a desenvolver a nossa intelectualidade, ok? Essa intelectualidade, sendo bastante criativa, pode em algum momento para o mesmo problema criar, por exemplo, 2 ou 3 soluções. Começa por arranjar uma, depois mais tarde vai aprender uma segunda, etc. Quando já temos várias, ali nos diz que, bom, então nós aqui, se eu já tenho várias, uma é melhor do que a outra, podemos distinguir o dito bem e o mal, não é? Aquela que é melhor chamamos bem, aquela que é pior chamamos mal. Ok. Então, tendo 2 soluções, conseguindo distinguir o bem do mal, estamos em condições de escolher o exercício do livre-arbítrio. Ora, escolher aquela que é melhor. Mas para isso nós temos que fazer comparações. Também nos falava isso, Carlos, de alguma forma. Temos que comparar uma com a outra, ver vantagens e inconvenientes, porque é que eu devo ir por aquela e não pela outra, porque é que eu devo substituir a conduta que eu praticava até agora para resolver aquele problema por esta nova forma a que intelectualmente cheguei. E isso vai-me ajudar a desenvolver ainda mais a minha intelectualidade. Mas, até esse momento, só está envolvida a nossa capacidade intelectual de produção de conhecimento, de comparação, exercício lógico, comparar soluções. O progresso moral só se vai fazer quando transitamos deste processo abstrato de produção de conhecimento, conclusões racionais, comparações, e ao elegermos a melhor, passamos a implementá-la. A diferença é muito grande. Uma coisa é nós conhecermos de fio a pavio todas as soluções possíveis e respostas possíveis àquele caso. Outra coisa é nós levarmos a melhor à prática. Quantas vezes nós nos damos conta que os vários caminhos para aquela solução, nós estamos tão habituados a um que, está bem, este agora é melhor, mas os meus pais faziam assim, porquê é que eu vou estar-me a dar o trabalho de estar a aprender nova coisa? Não, vou continuar assim. Ok, não está a progredir. Ok? Portanto, muitas vezes até vem associado com uma afirmação em português que diz: perdoa-se o mal que me faz pelo bem que me sabe. Isso acontece muito, por exemplo, nas adições. Nós não estamos a fazer o progresso moral. O progresso moral só se faz quando nós temos a coragem de investirmos na nossa humildade e na nossa vontade de levar à prática a melhor solução e pô-la em marcha. Por isso é que tarda sempre mais tempo do que o desenvolvimento intelectual. Porque todos nós sabemos a inércia de levar à prática uma nova solução. É preciso nós termos a coragem de abandonar a velha, que era uma segurança muito grande, e depois implementá-la. Por isso é que leva mais tempo. Portanto, aprender é isto, ciclicamente. E nós fazemos isto em qualquer
dimensão em qualquer momento. Isto era um primeiro ponto. O segundo e último de que vos teria de trazer, aproveitando para também vos recordar uma obra de iniciação que, na nossa opinião, deve ser a segunda a ser estudada, é o Espiritismo, na sua mais simples expressão, que tem lá uma máxima sacada dos ensinamentos dos espíritos que nos fala, por um lado, algo relacionado com isto que nós aqui vimos, do progresso moral, que está lá dito como ser espírita. E um outro que vos queria trazer à vossa consideração é o exercício da caridade. Como é que é entendida a caridade? Que afinal, nós progredimos ao aprendermos mais, podermos comunicar conhecimento ao outro, ajudando, estamos a exercer caridade. A obra é esta. Tem esta capa, por exemplo, em português, mas elas estão disponíveis todas na internet. Livres de direitos de autor, é uma questão de descarregar em vários idiomas também, em espanhol também. E ela está dividida nestes 4 capítulos que nós vemos aqui à direita. Naquele resumo do ensino, perdão, não é neste, é nas máximas. Os espíritos perdão. são seres Não é esse, individuais. não é esse. Têm É outro, não é, esta não vos quero trazer para aqui, não é a mais apropriada, é aqui, nas máximas, há lá 26. E há lá estas duas, que são muito interessantes. Tem a primeira, o ser espírita está muito ligado com a marcha do progresso, com a marcha da aprendizagem, com a transição entre o primeiro passo, a intelectualidade, o progresso intelectual, para o segundo passo, o progresso moral. Que aí é onde o espiritismo nos pode ajudar mais. E é aqui dito, os espíritos, é o que é ser espírita e depois a caridade. Então vamos lá ver o que é ser espírita para os espíritos de uma forma concordante nesta ciência da O observação verdadeiro espírita. espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer, se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. Estão a ver, amigos? De nada servirá nós crermos, e falava também o Carlos nas crenças, não é? Cada um tem as suas crenças e tal. Mas de nada valerá nós crermos nas manifestações espíritas, na forma como se manifesta toda a inteligência, independentemente da dimensão em que esteja. O conhecer, por exemplo, até toda a codificação fundamental espírita, o conhecer os grandes pensadores filosóficos da atualidade. Se disso tudo, desse conhecimento todo intelectual, dessa intelectualidade toda, nós não formos capazes de sacarmos a melhor e levá-la à prática. Portanto, sacarmos dali a melhor solução naquele momento e implementá-la. Isto guarda a relação com a tal segundo passo da lei moral do progresso. Mas, como vos dizia, aqui também está relacionado no outro ensinamento que eu gostaria de vos trazer, o que é a caridade. Eu diria, fora de caridade não há aprendizagem, fora de caridade não há progresso. Fora da caridade não há salvação, diz-nos depois até este livro. E o que é isto da caridade? Por sinal, é, na nossa opinião, nesta obra que encontramos o conceito de caridade mais amplo e mais profundo que Jesus nos deixou. Há um outro
que é tratado no Livro dos Espíritos mais antigo, 1857, até conhecido por uma mnemónica chamada BIP, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Aqui é uma obra mais recente, 1862, é expandido. Portanto, fora da caridade não há aprendizagem. E o que é que temos? Como aprender a ser caridosos? A caridade Reparem, é a lei suprema do Cristo. A caridade não está somente na esmola, porque há caridade em pensamentos, em palavras e em atos. A caridade em pensamentos é a que é indulgente para com as faltas do seu próximo. A caridade em palavras é a que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações é a que assiste o seu próximo, na medida das suas forças. estão a ver, amigos? 4, em vez dos 3 do BIP, que vem no Livro dos Espíritos 1857, aqui é um desenvolvimento que tem uma universalidade maior. Porquê? Porque muita gente tem ideia que quando estamos encarnados, uma forma de fazer caridade é utilizar a esmola, não é? Ok. No BIP não está expresso isso assim. Está benevolência, indulgência, perdão das ofensas, indiretamente tira-se isso. Aqui é tratado disto, endereçando uma forma de caridade típica das encarnações, dos momentos que passamos encarnados num planeta, num mundo físico, como nós estamos agora. Mas, depois, fala então nas outras 3, onde encontramos já pontes sistémicas maiores com o BIP, que é a indulgência, e aqui é definido, é referenciado que essa indulgência é a indulgência de pensamentos para com o nosso irmão, compreendendo as faltas dele, porque não há aqui ninguém perfeito. Portanto, disponibilizando sempre para dar 70 vezes 7 possibilidades ao nosso irmão de se retratar, de progredir. Portanto, tem um pouco a ver com o perdão das ofensas. Está a ver do BIP, né? Tem um pouco a ver também com o perdão das ofensas. Depois diz-nos que há que também ser benevolente, aqui com a benevolência, e liga de uma forma muito particular à benevolência de palavras, ao evitar a maledicência. Todos nós, sem querer, neste estado ainda mediamente atrasado ou mediamente adiantado, como queiramos dizer, acabamos uma ou outra vez de ser maledicentes. Quantos de nós, muitas vezes, saem à rua e encontram 2 amigos a falarem mal de um terceiro conhecido? E quantos de nós, muitas vezes, sentimos uma atração fatal para também corroborarmos aquela maledicência que está ali a ocorrer? Ora, o que é ser caridoso? O que é ser espírita nessa circunstância? O que é mostrar o conhecimento que a conduta espírita nos permite através da aprendizagem nessa circunstância? É, no mínimo, estar calado, não maldizer mais, ser benevolente de palavras. E claro, se ainda pudermos fazer ver aos outros companheiros que aquilo que eles estão a falar dos outros nas costas do outro não vai melhorar nem a ele, porque se querem melhorar é dizer-lhe olhos nos olhos a ele, não vai melhorar à pessoa, o objeto em causa, nem vai melhorar a eles, porque ninguém melhora a dizer mal do outro, ninguém melhora a maldizer o outro. Todos temos essa ideia. Portanto, e se até soubermos de alguma coisa que o outro até tenha feito bem e que eles não saibam para estarem a maldizer daquela forma, a dizer, não, eu por acaso até conheço o trabalho dessa pessoa e ele até tem coisas bem feitas. Se calhar vocês não
não sabem isto e aquilo. Estão a ver? Por exemplo, mas no mínimo é espírita, no mínimo não participa na maledicência. Se não sabe ajudar, não participa na maledicência. E por fim, os atos. Os atos que está muito ligado, no BIP está ligado com o perdão das ofensas, tá? Porque perdoar é ser capaz de dar uma segunda oportunidade, criar condições para que o nosso irmão se retrate e é nós estarmos disponíveis a agir, também como dizia a Ana, falava no agir, em vez de reagir, agir, ok? Atuar, por exemplo, estar disponível para conversar, para ajudar uma pessoa, orientá-lo nesta aprendizagem, orientá-lo, nem que seja com a nossa própria experiência, com o que vamos aprendendo. Portanto, isto faz parte da caridade. Estas três, a indulgência de pensamentos, benevolência de palavras, de avaliações, de críticas e a permanência de atos tendentes a ajudar os nossos companheiros, estas são sempre válidas em qualquer dimensão, encarnada ou espiritual. A esmola é adequada e é típica e é de vivências encarnadas na matéria em que nós, ao termos este corpo, ele necessita de recursos materiais e recursos financeiros para se sustentar. Mas também é caridade. Também é aprendizagem. Portanto, a aprendizagem é exercer a caridade. E é por isso que nesta obra, o último capítulo, tem lá a mensagem final, termina exatamente com este lema: fora da caridade não há salvação. E pelos encontros sistémicos de equivalências que aqui vimos agora, também poderíamos dizer: fora da aprendizagem não há salvação, pois não. Obrigado, amigos. Mais uma vez, excelente, Carlos. Meu querido Carlos, antes de passarmos a umas perguntas que aqui temos, algum comentário teu queiras fazer? Deciros que parto de la base que todo lo que sabemos el ser humano, sea mucho o poco, no es propiedad de cada uno, sino que es propiedad del conjunto, del universo. Todos somos parte de ese universo. Y creo que estamos para compartirlo, para darlo. Porque el conocimiento, como digo, no es de uno en propiedad. Y entonces hay que compartirlo. Por lo tanto, yo estoy a vuestra entera disposición siempre para poder dar lo poco que sé, pero poderlo dar, poderlo compartir. Porque también sirve para ese aprendizaje que todos a lo largo de la existencia tenemos que hacer. Y simplemente, bueno, pues he tenido un picor de garganta y las cosas en directo son así, por lo cual pido perdón. Pedirás perdão, tudo bem, fica-te bem, mas nós agradecemos-te pela aprendizagem. Eu aprendi hoje também, graças a ti, como controlar essa situação. Fizeste de uma forma excelente. Obrigado. Todos podemos vir a tê-la, mas tu hoje deste-nos, a mim, deste-nos, foste bebendo ali a tua água, foste respirando calmamente. Oh! Obrigado, Carlos. Obrigado. Em boa hora, a palestra tinha a ver com a aprendizagem. Bom, vamos passar aqui temos aqui uma questão. A nossa amiga Sónia, olha, dá-te um piropo, é tão querido Carlos. E ela própria também nos deixa aqui uma questão que eu pedia que tu começasses a responder e depois nós, se entendermos que podemos ajudar, também iremos. Ela diz assim, eu vou traduzir para ti.
buenas noches. ¿Será que nosotros, espíritus, tenemos necesidad de buscar algo que todavía no hemos encontrado justo porque somos aprendices en esta jornada de progreso e evolución? ¿Qué le puedes contestar, Carlos, por favor? Bueno, pues yo lo que le puedo contestar es decir que la vida siempre continúa y que ser aprendices en los antiguos incluso talleres, ser aprendiz de primer año, de segundo año, de tercer año, hasta que se llegaba a ser oficial. Entonces, el aprendizaje es algo que siempre hay que tenerlo patente y continuar con él. Los aprendizajes son la unión del conocimiento en cada uno de ellos para llegar a ser un ente con luz que en su momento todos lo seremos y que continuará con aprendizaje se esté donde se esté, porque la evolución del espíritu es aprender y para aprender hay que ser aprendiz. Siempre hay que estar y nunca desesperar. Hay que continuar y continuar y continuar. Cada paso siempre será superior. Muito obrigado. Carlos, Ana, tu queres dizer alguma coisa sobre esta questão? Pouco tenho a acrescentar. Boa noite, Sónia. Eu vejo aqui esta necessidade como a constante busca de nós mesmos. Mesmo na erraticidade, como espíritos, nós estamos em constante busca. E esta necessidade de nos querermos conhecer um pouco mais, e sempre que temos uma conquista, conseguimos alcançar uma conquista, nós tentamos alcançar outra. Esta necessidade de irmos sempre tentando nos melhorar faz de nós realmente aprendizes, uns constantes aprendizes também. Porque se estamos em constante busca de algo para melhor, porque a busca será sempre para o melhor, não é? Então, parece que estamos em constante aprendizagem, parece que não estamos mesmo, em constante aprendizagem e que não chegamos àquela absoluta sabedoria, porque é tão limitada a absoluta sabedoria que nós andamos sempre de busca em busca. É uma necessidade que parece que está inata em nós. Queremos saber sempre mais e interessamos-nos por um determinado estudo e isso entusiasma-nos e então vamos aprendendo e vamos querendo, buscando mais e mais e quanto mais sabemos, parece que menos sabemos. Eu vejo desta forma, por isso, de alguma forma, somos constantes aprendizes, mesmo que estejamos em constante busca de nós mesmos ou do assunto, seja ele qual de natureza for, estamos em constante vontade de querer e de aprender, naquilo querer no sentido da busca do ser, não do querer só por ter. Eu vejo desta forma. É assim que eu vejo. Obrigada, Sónia. Muito obrigado, Ana. Sónia, eu gostaria de trazer só uma outra visão, porque nós, ao podermos mostrar aqui vários prismas, várias versões desta mesma realidade, que é esta, aprender, é a pergunta que a Sónia nos deixa, podemos melhorar o conceito que temos. E eu ia buscar uma visão etimológica da evolução da palavra. Esta palavra provém do latim, como grande parte dos vocábulos nas línguas romanas, como é o português, o espanhol, o francês, o italiano. Ela provém do latim. E do latim há ali duas palavras que se juntam. É uma primeira que é ad, que significa junto a, e uma segunda que é pendere, ad pendere,
em latim, e o pendere é agarrar. Ora, o que é que isto significa? Então, significa um movimento. Nestas raízes que há do latim, significa apanhar, agarrar, apropriar-se de algo, que ao longo do tempo foi expandido o conceito de uma visão mais materialista de objeto, de apanhar um objeto, para uma visão universalista do significado de movimento também de ideias, de aprendizado, de evolução intelectual. E temos a palavra hoje que nos fala disso. Portanto, muito bem, quando a Sónia nos diz, mas porquê é que nós aprendemos? Porque queremos agarrar mais, juntar àquilo que já tínhamos, o ad pendere. Portanto, a palavra em si, quando a gente a pensa etimologicamente, ela também nos traz este dinamismo que nos referia quer o Carlos, quer a Ana, e nós agradecemos muito esta pergunta, Sónia, porque realmente permite-nos a nós também aprendermos, cada um com o que sabe, juntarmos, fazermos aqui uma resposta que acho que beneficia a todos. A nós beneficia, de certeza absoluta. Bom, não temos aqui nenhuma outra pergunta. Os comentários nós fomos mostrando. Íamos terminando os nossos trabalhos, mas para isso ainda vou pedir ao Carlos, então, os seus considerandos finais, uma palavrinha final. Carlos, por favor, tus consideraciones finales. Pues creo que a lo largo de la vida todos vamos teniendo distintas experiencias. Las experiencias son aprendizajes. Y lo que tenemos que tener muy seguro es que cada aprendizaje a lo largo de la vida es también un aprendizaje para el espíritu, para que cada vez el espíritu tenga más contenido de sabiduría, de conocimiento. Y aunque el tiempo no existe, sí existe el que tendremos que venir a trabajar a este plano donde estamos, a trabajar y aprender. Y esos aprendizajes tenemos que saberlos también distinguir y elegir, porque en la vida hay varios caminos y el ser humano puede elegir distintos caminos y en muchos estar equivocado. Entonces también hay que ser aprendiz para en esas equivocaciones saber corregir y volver al retorno, a ese retorno válido, positivo, entendible y donde está lleno de conocimiento y de sabiduría. Y además hay que dar esos aprendizajes. Todos tenemos la obligación, como decía antes, de que lo que sabemos que son gracias a distintos aprendizajes no es propiedad nuestra. Debemos de darlo al ser, al conjunto, porque la evolución no consiste en evolucionar uno. Claro que es parte de la evolución, pero la evolución hay que intentar conseguirla también en grupo. Aparte de individual, son dos trabajos. Uno, el propio y el colectivo. Y ello es también un aprendizaje. Muito obrigado, querido Carlos, por este apelo ao aprendermos em conjunto. O coletivo é muito importante. Conjunto que obriga à entreajuda, à caridade e que tudo junto nos levará à salvação. Salvemo-nos aprendendo. Foi uma delícia
Carlos, muito obrigado por estes momentos, estes ensinamentos que tu aqui nos deixaste hoje. E, bom, íamos terminar os nossos trabalhos da mesma forma como começamos. Isto é, conversando com Deus, porque também o Espiritismo já nos ensinou que a prece, esta comunicação com Deus, tem muita força. Quando feita da forma como também Jesus nos ensinou, ainda melhor, que é louvar, agradecer e pedir. Resulta da aprendizagem dos Espíritos que caridosamente nos é comunicada a nós. Então, queridos amigos, juntai-vos a nós, vamos em conjunto todos pôr em prática, sermos espíritas, levar à prática esta forma de comunicar. Então comecemos por louvar a Deus, louvemo-lo pela sua obra maravilhosa. Esta obra, que é irrepetível pela inteligência humana, mas que tem uma característica que nos permite a continuidade da aprendizagem. Todos nos damos conta que aquilo a que chamamos a obra de Deus, aquilo que nos rodeia, é uma verdadeira escola. Quanto mais descobrimos, mais nos damos conta que há para descobrir. Então, se louvávamos a obra de Deus por esta característica bem patente da sua soberania inteligente ao criá-la, agradeçamo-lhe pela opção que tomou de a transformar numa escola da vida para nós estarmos em aprendizagem constante. Mas por fim, e porque todos nós somos aprendizes, e sendo aprendizes, no tempo, quando olhamos para o que sabíamos numa época e para o que já sabemos numa seguinte, nós verificamos que houve uma evolução, mas todos nos damos conta que esta evolução dá trabalho, não é? É preciso estudar, desenvolver intelectualidade, é preciso depois ter a grande coragem de pegar na vontade e dar um fim útil à intelectualidade, passar ao progresso moral. E aí encontramos muitas vezes escolhos da preguiça, da combate ao orgulho, à insegurança que cada um de nós temos. Então queremos pedir-te que nessa fase que faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa aprendizagem, as dúvidas, a inércia, o esforço que temos que fazer para vencer, quando nos sentires a fraquejar, nos envieis os nossos mestres, aqueles com mais experiência do que nós chamamos de anjos da guarda, mentores espirituais, para nos recordar qual é, afinal, o caminho da aprendizagem e nos trazerem boas energias para prosseguirmos adiante. Bem-haja, queridos amigos, uma boa noite a todos, um bom fim de semana também, e na próxima semana cá estaremos com um novo tema, refletindo em conjunto, aprendendo em conjunto. Bem-haja, amigos, uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Obrigado.